pastor já fala, e chorando é pior ainda. Pastor Zé Carlos, obrigado. Queridos, não vamos perder o hábito que temos. Antes que ele fale, eu queria que você, igreja do Senhor, estenda suas mãos para cá. Paizinho querido, graças eu te dou pela vida do pastor Zé Carlos. Graças eu te dou, Senhor, porque conhecendo como nós conhecemos a história dele, ver a dedicação dele com a tua obra, é contagiante, é inspiradora. E sabemos que quanto à tua palavra, tu já plantou no coração dele a palavra a ser ministrada ao nosso coração. O que oramos nesta noite, o que clamamos como igreja, que tem suas mãos santas, ungidas, estendidas ao teu filho nesse momento, é, Senhor, pela sua saúde, pela sua força, pelo seu vigor, pela saúde da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. Ó Deus, pelo ministério da qual o Senhor confiou em suas mãos, a Igreja Batista ali, Senhor, na zona noroeste, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu filho grandemente, as portas da qual ele tem colocado diante de ti, para que o Senhor venha abrir. Tu sabes quais são, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão, para que portas sejam abertas e o teu nome seja glorificado através da vida do teu filho e na vida do teu filho. Nós oramos por ele, nós oramos para que a tua bênção seja sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel fica aqui, cadê a pastora Érica? Vem cá. Porque hoje a Adri completa 8 anos de idade, né? E os dois completam 22 anos de casado. 22 é isso? Isso. A Adri é mais nova. A Adri é mais nova do que eu, não é isso? Isso. Então, eu vou pedir aqui para o pastor Sheila, vem cá, pastor André, você não queria ir, mas agora eu estou insistindo, vem orar por eles aqui, porque vocês fizeram parte dessa história, orar por esse casal, pela vida, pelo ministério deles, né? Pedir para a igreja ficar de pé, estenda as mãos para cá, gente. Aqui no segunda vista desse casal, 22 anos, depois a gente vai comer aí 22 pedaços de bolo, né? Dividido, né, gente? Paizinho querido, nós te damos graças por este momento, que nós estamos aqui, ó Deus, celebrando 22 anos desse casal tão querido. Pai querido, toma o pastor Daniel, toma a pastora Érica em tuas santas mãos, toma essa família que eles construíram, Lolo, Abigail, Josafá. Paizinho, toma em tuas mãos. O Senhor conhece os desejos do coração dos seus filhos, e nesta hora nós oramos e te pedimos, Senhor, abre as portas, Senhor, sobre todos esses desejos, Senhor. Se for da tua vontade, cumpre, Senhor, cada um deles. Que o coração deles continue alinhado, Senhor, com o teu coração. Faça florescer cada vez mais, Senhor. Abençoa os teus filhos nesta terra. Abençoa, Senhor, os planos dos teus filhos nesta terra. E faz, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Dá saúde, dá força, Senhor. Vá, Senhor, colocando mais sonhos e planos, Senhor, teus no coração deles, para que eles possam cumprir cada um deles, Senhor. Que eles possam continuar sendo canal de bênção por onde eles passarem. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração nesta noite. Abençoa os teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. É um prazer estar aqui, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de pregar o aniversário da igreja diante aí de tantos pastores. Eu já fui apresentado, eu sou o pastor José Carlos Carvalho, eu pastoreio a Igreja Batista Ebenezer lá na Zona Noroeste. A minha igreja completou
em maio, 44 anos de existência. Glória a Deus. E eu estou há 28 anos como pastor. Sou pastor lá e sou ovelha aqui, né? Da glória do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 20. E eu já quero adiantar para vocês esse Atos capítulo 20. A gente vai ler do 17 até o 29. Mas o contexto desse texto é interessante, que Paulo chega em certo lugar e ele prega empolgado, vai pregar até meia-noite. A gente pode ficar tranquilo que eu não vou pregar até meia-noite não. Vou pregar até 11h59. Aleluia! Mas essa empolgação fez com que um camarada lá cochilasse, o Eutico, né? E caiu e morreu. Eu não quero que ninguém cochile aqui, né? Então não vou pregar até meia-noite para ninguém cochilar, certo? Mas Atos capítulo 20, versículo 17 até o 29, a minha versão NVI, diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu os declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E aí o versículo que eu vou tomar como base dos sermões 28. Versículo 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Amém? Amém. Eu sou apaixonado por pregação expositiva e por isso eu editei, sou autor desse último livro meu que chama-se Paulo e a Alegria dos Filipenses. São os sermões expositivos que eu preguei na minha igreja durante uma parte do meu ministério. Então, se alguém gosta de pregação expositiva e gosta de Filipenses, eu tenho aqui, certo? Tem outro livro aqui também que é Ética no Ministério Diagonal. Esses dois livros fazem parte do meu vasto cabedal de edição, que são só 4 livros. Esse versículo 28 que eu queria trabalhar com vocês a respeito disso. Recentemente eu estava com a minha esposa no shopping tomando um café e ali do lado tinha um espaço que eu deduzi que era um espaço chamado de realidade virtual. Porque tinha umas pessoas que colocavam aqueles tipo óculos, e ficavam com umas peças, acho que é controle. E ficavam vivendo aquela realidade virtual e eu ficava achando engraçado, porque eles estavam lá compenetrados naquilo que eles estavam vendo dentro do óculos. Mas os movimentos dele por fora, que a gente olhava assim, dava vontade de rir, eles até perdiam o senso de direção, alguém tinha que ir lá
E eu fiquei imaginando aquilo e fiquei pensando em igreja. Porque hoje muita gente tem olhado para a igreja e encarado ela como uma realidade virtual. Fica trazendo e colocando na igreja algumas coisas que são interessantes, mas que não é a prioridade, que não é a realidade verdadeira. As pessoas estão distorcendo o que é a essencialidade da igreja. E eu gostaria que nós olhássemos para esse sermão e pensássemos, à luz desse texto, que a igreja, a sua essência, a fim de voltar às origens e voltarmos a ser igreja. Porque muita coisa tem sido feita, dita em igreja e que não tem nada a ver com a igreja. E esse texto nos chama a atenção disso, especificamente esse versículo 28 que eu coloquei aí, acho que ficou projetado na tela, né? Eu, além de dividir os textos, eu usei um recurso literário pedagógico chamado aliteração. Se vocês verem aí, todos os tópicos têm a ver com pi, né? Mas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está em Mileto, e de lá ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso. E interessante que esse é o último discurso de Paulo aos líderes daquela igreja. Esse discurso foi marcado por lágrimas, amor, mas também advertências. É uma passagem que revela o coração pastoral de Paulo e o cuidado de Cristo com sua igreja. E pensando nesse texto, nesse contexto, entendemos que a igreja é de Cristo, que foi comprada com seu sangue e deve ser pastoreada com fidelidade, vigilância e amor. Quando a gente pensa em igreja, não tem como desassociar a figura da igreja e a figura do pastor. Porque se a gente entender a igreja como realmente ela é, não existe igreja sem pastor. E se formos levar o pé da letra, não existe pastor sem igreja. Então, esse casamento tem que estar em sincronia, em sintonia, em sincronia, em harmonia, né? Tem que haver esses ajustes. Mas hoje muitas pessoas têm desvalorizado o que é a igreja. Haja vista esses movimentos dos sem igreja, né? Que acha que pode congregar em casa, que acha que pode servir a Deus em casa e diz, não, eu sou igreja. E eu vou dizer, olha, etimologicamente você está errado, porque sozinho você não é igreja. A igreja é da ideia de assembleia, reunião, ajuntamento, e a gente não pode ter uma assembleia, uma reunião, um ajuntamento de uma pessoa. Para ser igreja precisa ser corpo, precisa ser família, precisa ser edifício, precisa congregar, precisa estar reunido. Esse texto vai nos dar um pouco da visão de Deus do que é a igreja, a visão bíblica do que é a igreja. Então, quando a gente quer saber o que é a igreja, como a igreja anda, o que Deus espera da igreja, nós temos que olhar para a Bíblia e não viver essa realidade virtual que muitos estão vivendo pensando em igreja. E a primeira coisa que a gente olha nesse versículo 28, pensando em igreja, é que a igreja tem um proprietário. E esse proprietário é Deus. Veja que Paulo diz aqui no versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispo, para pastoreares a igreja de Deus. A igreja pertence a Deus. Aleluia. A igreja não é de pastor, a igreja não é da família mais velha, da família que dizima mais alto, não. A igreja é de Deus. E nós temos que entender isso. O proprietário da igreja é Deus, não somos nós. Quando eu cheguei na minha igreja, depois de muito tempo, né, e tinha uma abençoada irmãzinha que gostava de criar caso. E um dia uma assembleia disse assim, quando o Senhor chegou aqui, eu já estava. Qual é a diferença, né? O que isso tem a ver? Será que ela estava pensando que ia tomar uso da igreja por uso capial? Não é isso? Não, né, gente?
que é anunciando o quê? O reino de quem? Do pastor Daniel? É anunciando o reino de Daniel às nações? É anunciando o reino de Deus às nações. Aleluia. A igreja tem um proprietário, esse proprietário chama-se Deus. Não é minha, não é nossa, embora a gente fale, eu vou para a minha igreja, né? É a maneira da gente usar e falar. Mas a igreja tem um proprietário. Paulo está dizendo aqui, olha, lembrem-se que essa igreja é de Deus. Quando Jesus ressuscita, lá em João capítulo 20 e 21, ele aparece 3 vezes aos discípulos. 2 vezes lá no versículo 20 e a última vez no versículo 21. E essa última vez ele vai tratar com Pedro, aquele Pedro que tinha negado ele. E Jesus chega e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E as 3 vezes Pedro, né? A primeira, a segunda, tu sabes que eu te amo, né? E da terceira vez Pedro já ficou meio entristecido: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas se você perceber todas essas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro responde que sim. Jesus fala: então vai e cuide do meu rebanho, cuide dos meus cordeiros, cuidem das minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: eu vou te restituir o ministério, você vai ser pastor, você vai cuidar das ovelhas, mas lembre-se, essas ovelhas são minhas. É o meu rebanho, são as minhas ovelhas, são os meus cordeiros. Porque o dono da igreja, o proprietário, é Deus. E é interessante que quando a gente comemora o aniversário da igreja, tem que lembrar: o aniversário da igreja tem um ministério, tem estatuto, tem uma liderança, tem um pastor, mas o proprietário da igreja é Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para os líderes aqui de Éfeso: cuidem do rebanho de Deus. Lembrem-se que esse rebanho é de Deus e vocês precisam zelar, vocês precisam cuidar, porque vocês vão dar contas. Igreja, antes de tudo e acima de tudo, tem um proprietário, e esse proprietário chama-se Deus. Temos aqui a natureza da igreja. Ela pertence a Deus e não a homens. A igreja pertence a Cristo. Nós precisamos honrar aquele que a comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente vê nesse texto. A segunda propriedade desse texto é que a igreja custou um preço. Ela tem um proprietário, esse proprietário não herdou, não lhe deram de mão beijada. O texto diz que essa igreja foi comprada por um preço. E o preço é o sangue de Jesus. O texto fala aqui, é a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja custou um preço, gente. Nós temos que entender isso. Nós estamos aqui comemorando 8 anos de existência dessa denominação. Mas essa denominação custou o sangue de Jesus, custou a vida dele, teve um preço. Por isso ela é importante. Por isso ela é primordial e prioritária na nossa vida. Quando a gente negligencia a igreja, estamos desvalorizando a vida de Jesus, o sangue de Jesus que pagou o preço da igreja. Paulo deixa bem claro: olha, vocês, líderes de Éfeso, pastorei a igreja de Deus, e olha, ela é importante, ela tem um valor inestimável. Ela custou o sangue do Filho dele, custou o sangue de Jesus. A igreja tem um proprietário, e esse proprietário chama-se Deus. A igreja custou um preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Por isso nós precisamos valorizar e dar a real importância à igreja de Deus. A terceira peculiaridade que nós encontramos nesse texto, pensando na igreja, é que a igreja tem pastores. Veja, a igreja tem um proprietário, esse proprietário é Deus. A igreja custou um preço, esse preço foi o sangue de Jesus. E a igreja tem pastores, e aqui no texto, Paulo chama de bispo. Cuidem de vós mesmos de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja.
igreja tem pastores. E olha, gente, presta atenção. Pastores. Pastor é para pastorear. E Paulo vai falar aqui um pouquinho sobre essa função, esse ministério pastoral que anda hoje esquecido e até mesmo distorcido, porque muitos já não querem mais ser pastores, né? E aí muda o título para bispo, é bíblico, né? E alguns já não querem mais ser bispo, querem ser apóstolo. É só você dividir, é apóstolo, né? E outros já querem ser a quarta pessoa da Trindade. Já querem ser a quarta pessoa da Trindade. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês foram escolhidos como bispo. A palavra bispo é para pastor também. Para pastorear. Deus colocou os pastores da igreja para exercer essa função, esse ministério pastoral. E Paulo mostra isso com o seu exemplo. Veja o que ele diz no versículo 18 ao 21 e depois do 33 a 35, colocando ele como apóstolo, mas também como pastor, dando exemplo do que é o ministério pastoral. E por isso que eu falei que não temos como desassociar a figura da igreja e a figura do pastor. Veja que Paulo dá o seu exemplo. Ele fala aqui no versículo 19 sobre humildade e lágrimas, né? Ele diz aqui, ó, servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Então, liderança, gente, não é autoritarismo, é serviço. Paulo não estava ali para ser o general, o comandante, para dar ordem. Paulo estava ali para servir. E nas suas cartas ele começa, olha, Paulo apóstolo, mas também ele fala, Paulo servo, embaixador em cadeias, prisioneiro do Senhor. E ele está dizendo que o ministério dele requereu dele muitas lágrimas e humildade. Fala também no versículo 20 que ele, como esse pastor, esse líder da igreja, exerceu o seu ministério com fidelidade ao ensino. Veja o versículo 20: vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Ele entendeu que tinha esse ministério de ensino, de pregação, de testemunhar, e fazia isso com fidelidade. Ele não omitiu nada do que era proveitoso da palavra para ganhar aquelas vidas, para edificar aquelas vidas, para que aquelas vidas fossem apresentadas irrepreensíveis diante do Senhor. E veja como Paulo é interessante, gente. Ele mostra que nessa sua vocação e nessa sua função ministerial, ele expõe transparência. Ele fala, vocês sabem como é do saber de vocês, como é notório, vocês têm noção. Paulo está dizendo, tudo que eu fiz, vocês têm noção, eu não escondi nada, está tudo aberto. Paulo mostra que a vida dele, que o ministério dele era um livro aberto. E ele diz no versículo 21 que na qualidade também de pastor, a sua pregação era uma pregação cristocêntrica. Ele diz no versículo 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi uma pregação de autoajuda, mas da ajuda lá do alto. Não foi uma pregação de coach, de passar a mão na cabeça, era uma pregação cristocêntrica. Olha, vocês precisam saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que sem Ele não há salvação. Paulo fazia e pregava Jesus, e pregava o arrependimento para com Deus e fé em Cristo. Nos versículos 33 a 35, ele mostra que na sua caminhada ministerial como pastor, ensinando, pregando, testificando, anunciando, ele tinha um desprendimento material. Ele fala, eu não cobicei ouro ou prata, mas trabalhei com as próprias mãos. Olha que coisa interessante. É isso que deve se esperar do pastor. É realmente pastorear. A igreja precisa de líderes que vivam o que pregam e que preguem o que vivam. Tem que ser esses dois verbos juntos: viver e pregar,
pregar e viver. Aleluia! Não só separado, mas junto. Viver o que prega e pregar o que vive. E Paulo fazia isso. Além desse exemplo no ministério, Paulo mostra agora também que o pastor precisa de cuidado e vigilância. Nos versículos 28 a 31. E no versículo 28 ele fala que ele precisa cuidar de si mesmo e do rebanho. Olha que coisa interessante, Paulo está dizendo para os pastores: cuidem de vocês, mas não esqueçam de cuidar do rebanho. Cuidem do rebanho, mas não esqueçam de vocês. Sabe por que tem pastor que no seu compromisso, no seu amor pela igreja, ele se doa, ele faz tudo, e às vezes não é reconhecido pela igreja, e a sua saúde vai por água abaixo, esquece de si próprio, esquece de cuidar. Paulo está dizendo: cuidem do rebanho, mas cuidem de vocês. Quando ele diz para Timóteo, ele fala: cuida de ti mesmo e da doutrina. Gente, nós estamos vivendo períodos em que pastores estão sobrecarregados, pastores estão enfrentando doenças psicossomáticas. Em 2018, aqui no Brasil, 18 pastores se suicidaram. Não sei se chegou ao conhecimento de vocês, foi antes da pandemia. Uma pesquisa realizada pelo Instituto na Suíça trouxe alguns índices catastróficos no que diz respeito à vida pastoral. Mais de 74% de pastores sofriam de depressão. Mais de 80% pensaram em suicidar. Mais de 84% pensaram em entregar o ministério. Situação difícil dos pastores, porque se doaram para a igreja, mas esqueceram de si, esqueceram da família. E quando foram pesquisar o problema desses pastores, o problema eram dois prioritários: igreja e liderança. Os pastores estavam sofrendo porque não tinham o respaldo da igreja e porque não tinham o respaldo da liderança. E trabalho. A igreja precisa também enxergar que o seu pastor não é um super-herói, não é um He-Man que tem a força, né, que vai clamar pelos poderes, né? A gente clama pelos poderes de Deus, né? Pelos poderes de Deus. É um ser humano, gente. Ele é pastor, mas ele é de carne e osso. Ele precisa de cuidado também. E por isso que Paulo fala: cuidem de vocês, mas também cuidem do rebanho. E ele diz, olha, e preste atenção, ele diz no versículo 29, porque lobos cruéis vão entrar na igreja. E é por isso que antes que a igreja tem que ser ensinada, gente. Ensinar sã doutrina, para que a igreja não se deixe ser levada por lobos cruéis, que vêm de fora, mas também tem os que estão lá dentro. Falsas doutrinas e divisões que sempre ameaçam a igreja. No versículo 30 ele fala sobre homens que surgirão distorcendo a verdade. No versículo 31 ele fala sobre o alerta com lágrimas. Liderança envolve advertência amorosa e constante. E os pastores precisam entender isso. O pastor precisa entender que ele precisa cuidar dele, mas cuidar do rebanho. E como é que ele vai cuidar do rebanho? Levando a igreja depois do culto para comer pizza? É isso? É alimentando com a palavra, gente. Porque pastor, vamos pensar um pouquinho, pastor, igreja. Igreja, a gente vai falar daqui a pouco, é ovelha, é rebanho. Né? E pastor vai pastorear a igreja. As duas funções principais de pastor, na etimologia da palavra, o pastor está lá para provisão e proteção, para prover o alimento e proteger dos lobos, dos perigos. O pastor não está aqui para ser um comediante, né? Quem é que eu vou chamar? Vem você, Floriano, vem você. Não.
nada demais o pastor fazer curso como coach, psicanálise, isso é joia, isso ajuda, agrega, mas não pode esquecer do que é o principal, a função pastoral. Em Atos 6 teve um problema quando a igreja está crescendo. Em Atos 2, o primeiro sermão são 3.000 pessoas. Em Atos 5 já chega a 5.000. Em Atos 6 já é uma multidão. E com essa multidão houve murmuração, houve problema. E eles chegaram, olha, os apóstolos. As viúvas gregas estão sendo esquecidas. Porque vocês estão dando preferência para as viúvas judias, estão judiando das gregas. Aí os apóstolos entendem que aquilo era um problema sério. Mas eles falam, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, de sabedoria, encarreguem eles disso. Mas nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Porque não é justo que nós abandonemos a palavra e a oração para servir as mesas. Paulo e os apóstolos disseram, a nossa função é alimentar o rebanho com a palavra e orar pelo rebanho para proteger. Assistente social é válido, precisa na igreja. É diácono que faz isso, não é função do pastor. O pastor tem que entender que o ministério dele, que a cobrança dele, que a prioridade do ministério é ensinar a palavra. É orar. Glória a Deus. Na sua igreja. Isso que é prioridade na igreja. E nós temos muitas igrejas aí que tem tanta coisa, né, gente? Tem show de pirotécnica, tem tanta coisa. Isso é bom. Mas não é o essencial. Se tiver tudo isso, se não tiver a oração e a palavra, essa igreja está fadada, morta. Lembra da igreja? Tem cara de que é viva, mas está morta. É bom que tenha tudo isso, mas que a prioridade seja a palavra e a oração. Se não for, o pastor tem que entender que o ministério dele é pregar a palavra. E Paulo fala sobre essa questão da suficiência da palavra no versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Paulo entrega a igreja a Deus e a palavra da sua graça. É a palavra que edifica e que dá herança entre os santos. Não são tradições humanas, não são estratégias e recursos, mas é a palavra que sustenta a igreja. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, é um texto que eu sou apaixonado. E ele chega no versículo 11. E ele mesmo concedeu-nos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Legal, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério e para a edificação do corpo. Quem são os santos? Somos nós. Aleluia, glória a Deus. A função dos pastores e dos líderes é edificar os santos. E os santos vão fazer o quê? Desempenhar o seu ministério. Igreja é lugar de crentes que foram convertidos e que entendem que tem um chamado, que tem um ministério para fazer. Eu sempre digo que Jesus morreu de pé e de braços abertos, para a gente não ficar sentado de braços cruzados. O ministério de crente na igreja não é ilustrador de banco, não. É fazer alguma coisa. E para isso nós precisamos ser aperfeiçoados pelos pastores que vão pregar a palavra, que vão orar. E aí nós vamos desenvolver o nosso ministério. E o resultado, ainda no versículo 12, a edificação da igreja. E se a gente olha para esse versículo, Efésios 4:12, quem é responsável pela edificação da igreja? A própria igreja. E lá no versículo 16 ele fala, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, cresce em amor e é edificado. Então, quando a igreja é amadurecida através do ministério pastoral e desenvolve o seu ministério, a igreja cresce em qualidade e em quantidade.
ela aumenta, como diz o versículo 16, e é edificada. Quando a igreja entende a sua essencialidade, a sua realidade do que é realmente ser igreja. Eu fiz uma enquete uma vez na escola dominical e nós íamos falar sobre a igreja. E a primeira aula foi: o que você espera sobre a igreja? Que igreja você gostaria de ir? Né? Se você fizer isso, a pessoa vai falar assim: eu vou no lugar onde tem um louvor maravilhoso, né? Ou eu vou no lugar onde tem um ar-condicionado legal, onde tem os bancos confortáveis, né? Tudo isso é válido. Mas poucos vão dizer: eu vou no lugar onde prega a sã doutrina, onde prega a palavra. Muitas pessoas querem ir para a igreja grande de Mope, né? E vão lá. O reverendo Augusto Nicodemos diz que nós nunca cantamos como cantamos hoje, que a igreja está cheia, abençoada por esse movimento gospel, que é bom. Muitas músicas, né, muitos louvores sendo produzidos e muita gente cantando. Passou recentemente uma reportagem na Globo, o movimento gospel, as pessoas iam para lá, aí foram entrevistando: eu gosto, eu me sinto bem. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Eu sou católico, eu não tenho religião. E aí? Aí o reverendo Augusto Nicodemos diz: a igreja nunca cantou tanto, mas nunca tivemos um alto índice de analfabetismo cristão. Muita gente cantando, mas não sabe quem é Jesus, não tem certeza de salvação, não conhece as doutrinas básicas da salvação, não sabe exatamente o que é a igreja. E a gente precisa rever isso, principalmente quando a gente faz aniversário de igreja. O que eu espero da minha igreja? Eu fiz uma frase de impacto uma vez, deixei muito tempo lá na tela da igreja. E a frase é a seguinte: a igreja que você gostaria de ter é a igreja que você precisa ser. A igreja que você gostaria de ter é a igreja que você precisa ser. Eu quero uma igreja alegre, então seja um crente alegre. Aleluia. Eu quero uma igreja avivada, então busque o avivamento. Glória. Mas se o crente não quer, é o crente que reclama de tudo, né, gente? Misericórdia. Igreja tem proprietários, proprietário chama-se Deus. Igreja custou um preço que foi o sangue. Igreja tem pastores, líderes que estão ali para pastorear. Mas a igreja também tem um povo, e somos nós. Eu também sou, né? Aleluia. Eu falo que eu sou pastor, mas sou ovelhão, eu sou ovelha também. Igreja é considerada como rebanho do Senhor. Paulo fala: cuidar de vocês e todo o rebanho do Senhor. Como rebanho, ovelhas precisam de alimento e proteção. As ovelhas não precisam de entretenimento. A igreja não é lugar de entretenimento, não é show, né? Não é lugar de brincadeira, de discoteca, de boate, gospel, não. E tudo isso tem o seu valor, gente. Não estou condenando isso. Mas igreja não é isso. Igreja não é lugar de show, porque aqui nós não temos palco, nós temos altar. Aleluia. Altar é lugar de serviço. Glória a Deus. Altar é lugar de serviço e não de ser visto, né? Porque tem gente que está na igreja: eu vou sair da igreja porque eu não fui reconhecido. O lugar de ser reconhecido é no IML, gente. Não é igreja. Igreja é lugar de você servir, né? Aleluia. Igreja é lugar de pregação da palavra. E ovelha não precisa de piada, não precisa de show. A ovelha precisa de alimento e proteção. Né? A pessoa, o pastor levando a ovelhinha lá, que ela está mé. E ele vai falar: essa ovelhinha está aqui, né? Ela está pedindo comida, mas eu vou levar ela para o show, vou cantar uma música para ela. Nada contra isso. Ela precisa de alimento, ela precisa de proteção. E como povo de Deus que nós somos, como ovelhas, nós precisamos disso. Eu vou para a igreja para ser alimentado. Eu falo que tem alguns crentes na igreja que são aqueles instrumentos agrícolas, né? O crente inchado, que puxa tudo, né? Para ele, né? Tudo é para ele, tudo é para ele. O pastor está
com bronca de mim, a pregação é contra mim, tal. Ele puxa tudo para ele. O crente vai, aquele que é para trás, né? Isso aqui é para a Tainá, isso aqui é para o Cleber. Nunca é para eles, tudo para os outros, né? O melhor crente é o crente gadão assim, né? Que puxa só o que é necessário, o que é essencial. Agora o pior crente é o crente de foice. Quem está lá no louvor, maravilha, Deus, derrama fogo, e não lembro da tribo de Judá, mas quando chega a palavra, ele foi-se embora. Não quer aprender, não quer dar tempo, né? E às vezes quando o pregador passa um pouquinho do tempo, ele, meu Deus, né? Misericórdia, que hora que eu vou embora? Né? Ele quer show, mas a igreja não é lugar disso. Veja que Paulo diz no versículo 20, jamais deixei de entreter você, não, jamais deixei de anunciar, de ensinar publicamente. Versículo 21, jamais deixei de testificar tanto a judeus como a gregos. Versículo 24, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E no versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O rebanho precisa de alimento. Aleluia. Quem gera ovelha não é pastor. Já viu isso? Quem gera ovelha é ovelha. Mas para ela gerar, ela precisa ser alimentada. Precisa ser tratada, senão vai se tornar uma ovelha raquítica. Precisa de alimento espiritual. Porque tem crente que nem pega a Bíblia, né? Durante a semana. Mal sabe os versículos da Bíblia. Se o pastor falar assim, abre em Coríntios 17, ele vai lá, vai procurar, né? Coríntios 17 tem isso. Porque está vivendo esse período de analfabetismo cristão. Não conhece a palavra. Sabe tudo, mas não conhece a palavra. Finalmente a igreja tem um poder. Veja que Paulo fala no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo. O poder da igreja é o Espírito Santo. Jesus disse para os seus discípulos e apóstolos em Lucas 24, 49. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder vinha do alto, vinha de baixo, não é nosso. É o poder que vem de dentro, vem lá de cima. É o Espírito Santo. E o Floriano falou aqui, esse que vou enviar outro Consolador que vai ensinar todas as coisas. E em Atos 1:8 esse Espírito veio. Estavam todos reunidos lá. Antes de Atos 2, Atos 1:8 fala, mas recebereis poder. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mais uma promessa, olha, fiquem em Jerusalém que o poder vai vir. E vocês vão receber poder para testemunhar. Em Atos 2 esse poder veio. Aleluia. 120 glória a Deus. Orando, esperando essa promessa. Aleluia. E o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. Aleluia. E aconteceu o rebuliço. E nessa manifestação maravilhosa do Espírito Santo que veio para ficar, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Hoje nós precisamos de 3.000 sermões para ver se uma pessoa se converte. Por quê? Está faltando o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar, para pregar, para evangelizar. O Espírito Santo vem e traz poder. A igreja nasceu no poder do Espírito Santo. Em Atos, no livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo guiando, o Espírito Santo dirigindo, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo renovando, o Espírito Santo concedendo dons para a igreja ser edificada. A igreja sem o poder do Espírito Santo está morta.
precisa desse combustível, precisa do poder. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. A igreja tem um proprietário, chama-se Deus. A igreja custou o preço, o sangue de Jesus. A igreja tem pastores, isto é para pastorear. A igreja tem um povo, é o rebanho. E a igreja tem poder, e o poder é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quais lições práticas podemos tirar desse texto para a nossa vida hoje? Não vou chegar até meia-noite não, tá? A igreja pertence a Cristo, precisamos honrar aquele que a comprou com o seu sangue. Liderança é serviço e exemplo. Não basta falar, é preciso viver. A igreja precisa de vigilância constante para proteger contra as heresias, divisão e mundanismo. Veja que Paulo fala em Efésios 4, né? Versículo 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé, a Jesus como pleno varão, para que não mais sejamos como meninos levados por toda sorte de doutrina. Ou seja, quando a igreja entende que precisa ser alimentada, e esse alimento é a palavra de Deus, se torna uma igreja madura. Não tem crente, criança, mimimi que reclama de tudo, né, gente? Dodói, crente dodói, precisa de band-aid, não? E não vai ser levada por toda sorte de doutrina. Uma igreja madura, com estabilidade. E para isso, a palavra de Deus é suficiente para a edificação, gente. Devemos depender dela e não de métodos vazios. A comunhão e o amor devem marcar a igreja. Lágrimas, cuidado mútuo e intercessão, tanto da parte do pastor para com a igreja e tanto da igreja para com o pastor. O discurso de Paulo é um legado para a igreja de todos os tempos. O Senhor continua cuidando de sua igreja através da palavra e de pastores fiéis. Então, é um povo com pastores e que tem a palavra e que tem o poder do alto. Que vivamos como membros do corpo de Cristo, valorizando a igreja que Ele comprou com o seu sangue. E que não sejamos mais meninos, mas crentes maduros. Estamos aqui, gente, sendo alimentados, sendo trabalhados, nos tornando maduros para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Para quando a trombeta tocar, nós vamos ouvir aquela voz: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o trono. Aleluia. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pai bondoso, nós somos gratos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que cura, que liberta, que salva e que nos torna maduros. Somos gratos por esses 8 anos do ministério Arda. Somos gratos pela vida do pastor Daniel, teu filho, por toda essa igreja. Continua, Deus, glorificando o teu nome nessa igreja. Continua transformando vidas, para que a cada ano, enquanto Jesus não voltar, essa igreja tenha motivo de sobra para comemorar. E que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.